sempre que nós vemos uma oportunidade de realizarmos, concretizarmos alguns de nossos desejos, de nossas vontades, de ganharmos mais, nós geralmente pulamos nessa proposta que recebemos sem nem pensar. Nós vamos adiante, aceitamos essa proposta, sem nem pensar, porque nós não estamos pensando a respeito da centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Nós não estamos pensando na centralidade do culto, na centralidade de Deus nas nossas vidas. Deus é colocado lá para o final. Então é muito comum, já ouvi muitos casais falando, vou voltar para a igreja quando eu tiver meus filhos, e os meus filhos vão para a igreja porque é um bom lugar para eles estarem. Mas, por enquanto, eu prefiro não ir para a igreja. Quando eu tiver filho, eu penso a respeito e daí eu volto. Ou seja, a igreja nada mais é que uma maneira útil de terceirizar aquilo que era para ser responsabilidade do pai e da mãe. A igreja, ela acaba sendo ou um lugar de entretenimento, ou um lugar que outras pessoas vão cuidar do filho dela e ela não precisa pensar muito a respeito disso. Ao invés de ela mesma ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, servir, ela cede ao pensamento da comunidade, da sociedade, que buscar a própria satisfação, o próprio conforto, é algo muito mais interessante do que ficar desperdiçando a vida numa igreja local, numa vida em comunhão com Deus. Ou seja, são influenciadas por pensamentos da cultura, são influenciadas por fake news, se podemos chamar assim. Se fake news são notícias que são colocadas para nós, de modo que simplesmente estamos escutando aquilo que queremos escutar, para continuarmos realizando aquilo que outras pessoas querem que realizemos, que façamos, que nos comportamos, então o modo como a cultura pode influenciar a cabeça de cada um de nós aqui tem o mesmo efeito. Nós, no final das contas, acabamos sucumbindo a essas falsas notícias de que o mundo lá fora é muito mais interessante, que e que aqui dentro da igreja, que Deus não existe, que não tem significado, e é uma coisa muito chata, não faz sentido estar aqui. No final das contas, a gente se torna um crente, um discípulo, um servo falso. Então, nós não servimos na igreja, nós não servimos ao próximo, porque nós sucumbimos às falsas notícias de que o mundo lá fora é muito mais interessante. Nós sucumbimos à tentação de que buscarmos os nossos objetivos e buscarmos uma melhor fonte de renda é muito mais interessante, muito mais atraente, vale muito mais a pena do que eu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, se os irmãos que geralmente pensam que, no caso, as pessoas que geralmente pensam que só vou voltar para a igreja quando eu tiver meu filho, para talvez ele se converter, talvez essas pessoas não tenham se dado conta que o filho é simplesmente reflexo dos pais. E se os pais não frequentam a igreja, não têm reverência por Deus, o que vai acontecer é que os filhos também não vão ter reverência nenhuma a Deus. Terceirizar a responsabilidade, terceirizar aquilo que nós deveríamos estar fazendo, no fim das contas, é somente um auto-engano. É somente um auto-engano. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque nós queremos continuar confortáveis, buscando aquilo que nós queremos.